Oi, eu sou o Majou, da Universidade da Stream. Hoje a gente vai aprender a como separar o seu áudio sem o Voicemeeter. Isso aqui é muito importante. Para que eu preciso separar o meu áudio? Quando você separa o seu áudio, você ganha maior controle sobre ele. Você consegue separar, por exemplo, o seu jogo, das pessoas conversando no VoIP do jogo, das pessoas conversando no Discord, da sua música e outras coisas também. Ou seja, você consegue a habilidade de, por exemplo, usar filtros em coisas separadas, você consegue aumentar e abaixar o volume especificamente de cada coisa para você e para a live. Isso traz uma vantagem para você. Você, por exemplo, pode querer ouvir música sem a live ouvir, você vai conseguir fazer isso separando o seu áudio. Você pode querer que a live escute música sem você escutar, também separando o seu áudio. Às vezes tem alguém que fala muito alto no seu Discord e você quer colocar um limite para a pessoa não falar mais alto que você. Você também consegue separando o seu áudio. Então, sem mais delongas, a gente vai para o tutorial e mais para frente em outros vídeos eu mostro alguns casos que você pode utilizar isso. Então, para começar aqui, eu quero esclarecer bem, esse vídeo aqui é sobre como separar o seu áudio sem o Voicemeeter. Para separar com o Voicemeeter, você precisa instalar o Voicemeeter e ver um outro vídeo que é como trocar o aplicativo de som. Então, eu vou até deixar o link aí embaixo para facilitar a vida de vocês. Eu tô rodando ele aqui só para mostrar para vocês que eu obrigatoriamente preciso fechá-lo para funcionar. Então, eu fechei, ele não está mais rodando aqui. Eu ainda continuo tendo as faixas de áudio do Voicemeeter, mas eu não vou utilizá-las. Tanto não vou utilizá-las que eu vou desabilitar elas agora. Essas são as faixas de áudio do Voicemeeter principal, ou seja, do programa mesmo principal. Eu vou deixar essa aqui, até vou desabilitar essa outra também, vou deixar essa aqui que é a Cable Input, que é o que a gente vai usar. É também feito pela empresa do Voicemeeter, então a gente tem esses cabos virtuais. Esse primeiro cabo que eu já tenho instalado é um cabo especificamente feito para ser usado aí no Windows e no Mac. Então a gente tem essa opção de cabo, ele é de graça, mas eu vou precisar de mais cabos. Então tá aqui, ó. Se você fizer uma doação, você pode comprar o cabo A mais B e o C mais D. Aí depende de quantos cabos você precisa. Eu vou instalar somente o C mais D, ele custa 5 euros. Eu não sei quanto vai estar o euro no dia que você estiver olhando, mas quem sabe vale a pena aí. Então você pode comprar também o A mais B. Então se você comprar os 4 cabos extras, você vai desembolsar 10 euros no total e daí não tem nenhum subscription, você não precisa assinar nem nada, é um pagamento e você pode atualizar os cabos também. Eu tenho um outro vídeo do Voicemeeter, se eu não me engano é o módulo 5, falando sobre cabos extras. Se você quiser ver como instala, como usa, você vai ver esse vídeo lá. Eu vou pular direto para o cabo instalado. Eu reiniciei o computador aqui para terminar a instalação do cabo. Então agora você vai ver aqui, ó. Iniciou aqui, eu não tenho o Voicemeeter aberto. Eu vou abrir aqui a configuração de som, painel de controle de som e tudo está carregando ao mesmo tempo, mas só vou minimizar rapidamente. E eu tenho aqui os cabos novos. Então a gente tem o cabo input, cable input, que é o principal e é o de graça, e o cable C e D. Tanto faz se for o A, o B ou o C e o D. A única diferença que eu instalei o C e D é que eles instalam numa vez só. O cabo A e B você precisa instalar o A e depois instalar o B. Só a única diferença. Então a gente tem eles na reprodução e na gravação. Também tem um outro vídeo meu falando sobre entendendo a entrada e saída ou reprodução e gravação, se você quiser ver para entender como que funciona, o porquê essa diferença. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar como padrão o meu alto-falante, que é o meu fone de ouvido, e o meu microfone também como padrão aqui na gravação. Coloquei os dois como padrão, eu consigo ouvir tudo sossegado, sem problema nenhum. E a gente tem os nossos nossas três reproduções de áudio aqui. Eu vou pausar aqui rapidinho. Vou pausar aqui também. E eu vou colocar o meu Spotify para reproduzir aqui, mas eu vou pausar ele também. Então,
Feito isso, a gente vai conseguir ver que nesses 3 cabos aqui não vai tocar nenhum som. Eles não vão tocar nenhum som porque eu preciso primeiro vir aqui, abrir configurações de som e lá para baixo em volume do app e preferências do dispositivo. Personalize os volumes de apps e os alto-falantes ou dispositivos usados. Basicamente isso aqui está te dizendo que você pode trocar o dispositivo utilizado pelos aplicativos. Então aqui a gente tem o nosso Edge, o nosso Google Chrome e o Spotify Premium já está aqui no Cable Input. Eu vou só voltar ele para o padrão e vou tocar aqui para vocês verem como o Spotify vai tocar no alto-falante. É importante eu reiniciar o Spotify rapidamente. Alguns aplicativos vão acontecer isso. Você vai precisar reabrir eles depois. Isso é questão do Windows, na verdade, não da matéria que a gente está tratando aqui. Tá. Feito isso aqui, você viu que ele começou a pular, ó, as minhas músicas. Eu vou só trocar ele por um cabo aqui. Então eu vou colocar no Cable Input. E aí eu vou mandar tocar de novo. E agora ele está tocando finalmente. Então a gente vai vir aqui em abrir configurações. Painel de controle de som. A gente tem aqui o painelzinho de novo. E a gente está vendo que está saindo o áudio aqui. Talvez do Spotify não esteja saindo ou esteja muito baixo. Estava um pouquinho baixo. A única questão que a gente precisa fazer é vir aqui na aba de gravação, porque esses cabos, como eu expliquei no módulo 5, os cabos extras, eles fazem a volta. Então, tanto na reprodução quanto na gravação, eles tocam a mesma coisa. E na gravação a gente pode vir em propriedades, pode vir em escutar, marcar aqui alto-falantes e escutar dispositivo. O alto-falantes é o seu fone. Então ele basicamente está afunilando todo o áudio para o seu fone. Então dou aplicar. E a música começa a ser tocada. Então eu já tenho o cabo C funcionando. O cabo C já está funcionando perfeitamente. Então a hora que eu vier aqui e colocar qualquer coisa no cabo C, ele já está enviando para o meu fone de ouvido sem problema nenhum. Agora eu vou até pausar aqui. Então era o nosso Edge que estava no C. Agora eu vou vir aqui, vou fazer o cabo D, propriedades também. Escutar, colocar no alto-falante, escutar dispositivo, aplicar. Temos também o Chrome. O Chrome já está tocando aqui, ó. Vou pausar. Pausei. O nosso cabo D está funcionando e o nosso cabo sem letra ainda não tá. Ele está tocando, eu acredito, aqui, ó, no Spotify. Vou até colocar um pouquinho mais alto agora. Ele estava terminando uma música, vou colocar no meio dessa aqui. Tá tocando. Vamos lá. Mesma coisa, escutar, alto-falantes, aplicar. Tá tocando bonitinho, a gente pode pausar aqui. Então os nossos 3 cabos já estão tocando. Por enquanto eles estão tocando, a gente precisa entender algumas coisas antes de fazer toda a configuração. Como que aumenta volume, como que diminui volume, etc. Então, você pode ver que o meu dispositivo padrão é o meu fone. Na reprodução, é o meu fone. Então, tudo que eu abrir que for de barulho de som do Windows, sistema, Steam, outras coisas que não sejam essas que a gente mudou o cabo aqui, como eu mostrei para você, 2 navegadores diferentes em cabos diferentes, e o Spotify em um cabo diferente também, todas as outras coisas vão ficar no dispositivo padrão. O que esses 3 cabos estão fazendo? Eles estão mandando os dispositivos que eu quero para o fone também. Então, se eu mandar capturar o meu alto-falantes no OBS, ele vai capturar todos eles ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu não fiz nada. Então, a ideia é você capturar não o dispositivo final, é você capturar os dispositivos intermediários. Então, o ideal é você escolher um deles para ser o seu padrão. Então eu colocaria padrão aqui e pronto. Todos os dispositivos novos vão cair dentro desse cabo C. Então se eu abrir alguma coisa nova, digamos um outro navegador ou um jogo, ele vai cair no dispositivo C e ele vai mandar para o alto-falantes mesmo assim. Aí lá no seu OBS, o seu
aplicativo ali de gravação, você pode colocar esses cabos aqui e não alto-falantes. Então você seleciona só esses 3 aqui, põe esses 3 e aí você tem maior controle sobre o volume, sobre as outras coisas de cada um. Digamos que o primeiro seja jogos, o segundo seja Discord e o terceiro seja a música. Você conseguiria separar o seu jogo, o seu Discord e a música, para se você quisesse mutar a música no OBS, você fazer a live não ouvir. Ou então, o contrário, você mutar só para você e a live não ouvir, que é o que eu vou ensinar agora. Então, eu vou colocar para tocar esses 3 aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como que faz. Antes de tudo, eu vou abrir aqui com o botão direito, mixer de volume, e você vai ver que eu tô no meu padrão, que é o nosso cabo C, e aqui ele tá me mostrando que o Ed sai barulho aqui. Então eu vou tocar. Você vê que ele toca aqui. No entanto, a gente quer, para mudar o nosso volume, vir para o alto-falantes. É importante você não fazer esse processo aqui, ó, que é clicar com o botão esquerdo e mudar aqui, pois aqui ele diz assim, selecionar o dispositivo de reprodução. Fazendo isso, a gente na verdade está trocando o dispositivo padrão para o alto-falante, então a gente não quer fazer isso. A gente quer abrir o mixer, seleciona aqui alto-falantes e aí você pode ver que tem os 3 cabos aqui. Então, cabo sem letra, o cabo D e o cabo C. Você pode até renomear os cabos se você quiser, eu não recomendo. Quando o Windows atualiza, eles geralmente voltam para o mesmo nome. Então eu vou tocar, tô tocando e ele tá saindo no cabo C, eu posso diminuir o som do cabo C aqui. Por que isso é legal? Porque eu posso inclusive mutar o cabo C e vocês não ouvem nada da música. No entanto, isso não significa que não esteja saindo som no cabo C. Ainda está saindo. Então, se eu jogar no aplicativo de gravação, por exemplo, o OBS, Open Broadcast Software, ele estaria recebendo isso com volume completo. É essa forma que você tem de, por exemplo, mutar um conteúdo que você esteja vendo só para você, ou ouvindo, no caso. Então, digamos que o cable input aqui fosse o meu dispositivo de ouvir pelo Spotify. Então eu vou tocar. Vocês estão ouvindo a música e aí eu venho aqui e diminuo a música só para mim. Coloco a música mais baixa e as pessoas vão continuar ouvindo a música na mesma altura. Se você quiser diminuir para elas, você sempre pode ir no aplicativo, como o OBS, e abaixar direto só o cable input. Aí, feito isso aqui, você pode até mutar e aí você não precisa mais ouvir as músicas ou o ad que está passando aqui no caso, está passando um ad do Google. Então, você não precisaria ouvir esse ad ou a música porque você está enviando direto para sua live ou seu dispositivo de gravação. Você pode deixar ele, inclusive, lá rodando 24 horas. Tem algumas lives aqui que tem aquelas lives 24 horas de música tocando sem copyright, que o pessoal gosta de usar. Você poderia deixar ele rodando o tempo todo. Quando você quer ouvir, você desmuta. Põe no volume que você achar mais agradável, tá agora trocando de música, né? Põe no volume mais agradável. Quando você não quer ouvir, você muta. E pronto, você não ouve mais nada e você não precisou aí usar do Voice Meter. Se você achou o Voice Meter complexo, achou difícil de entender ele, isso aqui é uma forma muito mais fácil. No entanto, tem algumas coisas que eu preciso ressaltar para vocês. Não é só trocar e acabou, tudo feito. Se você tiver problemas, eu recomendo você vir nessa parte aqui do vídeo. Então, qual que é o problema mais comum? Depois de atualizações, às vezes esses cabos param de enviar o áudio para o seu alto-falante, o seu fone de ouvido. Então, se isso acontecer, eu não estou dizendo que pode acontecer, o que vai acontecer, estou dizendo que se isso acontecer, você pode vir em gravação aqui, vem aqui no cabo, escutar, desmarca, aplica, seleciona de novo o dispositivo correto. Então você vai clicar aqui e selecionar ele de novo, marca escutar de novo e aplica de novo. Mas eu fui aqui no cabo D e ele já tá aparecendo o dispositivo que eu uso. Não faz mal, gente.
Confia nisso que eu tô falando. Você vai desmarcar primeiro, aplicar, troca e volta. Isso aqui é importante porque às vezes, apesar de estar aparecendo, ele não tá detectando. Então vai aparecer o mesmo dispositivo com o nome embaixo e esse aqui como cinza. Só que você não vê isso até você clicar aqui. Então, clicou aqui, você vai perceber isso. Seleciona de novo, escutar e aplica de novo, que você vai passar a escutar novamente aquele dispositivo. E aí você vai ter os 3 cabos ou mais, você consegue alcançar 5 cabos se você baixá-los aqui comprando 4, né? Comprando não, fazendo um donate para 4 e mais um de graça. Se você só precisar de um, você, quem sabe, quer ouvir uma música e não quer que saia na stream, ótimo. Lembrando que para você fazer isso, você tem que fazer o processo contrário, você tem que capturar o dispositivo que ouve menos coisas do que o dispositivo que ouve mais. Então, não capture o seu alto-falante, captura o seu cabo, tá? E aí você põe o jogo no seu cabo e aí você consegue colocar as outras coisas que você quer ouvir, que a live não escute, no alto-falante. Então, caso isso aconteça, eu quero ouvir tudo menos a minha música. Você vai vir aqui, colocar o padrão. Então a gente vai clicar em abrir configurações de som, painel de controle, escolhe o cabo, põe padrão nele, põe todos os jogos, todas as coisas nele e você só vai alterar o lugar que sai a sua música. Pode ser o navegador, pode ser o Spotify. Alterou aqui, ele vai sair direto no seu alto-falante e não mais na captura. Então eu vou até diminuir aqui. Então ele vai sair direto ali no seu alto-falante e não na captura. E a captura você vai capturar direto o cabo. Então, tecnicamente, você consegue separar a música da sua live com um cabo. Isso é uma coisa importante de se entender. Com um cabo você consegue separar a música e aí você joga o resto das coisas que você quer ouvir no seu Discord, o seu jogo, etc. Todos no cabo padrão. E aí você separou. Ah, eu quero separar o Discord também. Você joga o Discord no alto-falante direto e deixa o que você quer transmitir no cabo. Sem problema nenhum, com um cabo você consegue fazer uma separação. Eu gosto de separar mais, porque daí te dá controle de você diminuir aqui os volumes. Como aconteceu agora, tava rolando alguma propaganda ali e aí acabou... Aqui, ó, tava saindo alguma propaganda e acabou a voz de outra pessoa junto comigo. Então, é muito fácil de se fazer, não tem desculpa mais para não separar os seus áudios. E aí corrigir os seus problemas também. Então, você fez isso aqui utilizando os cabos do Voicemeeter, mas você também tem uma outra opção. Se você não gosta dos cabos do Voicemeeter ou precisa de mais que 5 cabos, tem um outro aplicativo que também tem um nome semelhante, Virtual Audio Cables. Se você ver aqui, ó, eles chamam de Virtual Audio Device, VB Cable. Então, um Virtual Audio Cable também na aba aqui do Voicemeeter, os nomes são semelhantes, mas esse aplicativo que ele também é comprável, então uma licença casa aqui para ele, ou seja, uma pessoal para você sai $30, é mais custoso aí do que os $10 do Voicemeeter, mas você consegue também fazer a quantidade de cabos que você quiser. Ó, a versão full dele aqui consegue 256 versões de cabo e tem algumas outras funções. Eu não vou cobrir essas funções aqui nesse Virtual Audio Cable. Em geral, você só precisa criar o cabo e usar. Então você vai abrir o painel de controle dele, criar o cabo e usar. Essa versão Lite aqui dele só permite um cabo. Então, tecnicamente, você conseguiria baixar essa versão Lite e utilizar junto com esses 4 ou 5 cabos aqui do Voicemeeter, se você precisasse de um a mais. Mas eu não recomendo, o ideal é usar todos do mesmo. Então, se você precisa de mais que 5 cabos, utilize esse aqui. Se você quer também mais facilidade, você pode baixar logo o Voicemeeter Banana ou Potato, ele já vai vir com 2 ou 3 cabos que facilita a sua vida. Então, feito isso, é uma forma de você separar o seu áudio. Não só uma, como 2 formas de você separar o áudio. Uma utilizando os cabos extras do Voicemeeter
que você precisa, infelizmente, adquirir, e outra utilizando os cabos extras do VAC, ou seja, esse software não foi mostrado no vídeo, mas ele é simples o suficiente que as mesmas configurações que eu utilizei nos cabos do Voicemeeter servem para ele também. Então você vai criar os cabos individualmente no VAC e eles vão fazer a mesma coisa que eu mostrei no vídeo com os cabos do Voicemeeter. As duas opções estão aí na descrição para você, se você preferir uma ou outra. Como eu disse, o Voicemeeter tem aqueles cabinhos, os 4 cabos que você pode adquirir, um de graça, e o VAC tem um de graça e você pode comprar a versão dele que te permite criar 256 cabos. Na minha opinião, não é necessário você adquirir o VAC para você poder aí ter uma quantidade suficiente de cabos. Na melhor das hipóteses, caso você precise alguns cabos, eu acho que eu recomendaria você conferir os vídeos dos Voicemeters, especialmente o Banana e o Potato. Eles também te dão mais 3 cabos no caso do Potato e 2 cabos no caso do Banana, além desses daí que você já baixou. E você também ganha um maior controle utilizando eles como uma mesa de mixagem, não física, mas por software. Confere lá pelo menos antes aí de fazer uma aquisição, pode ser que seja mais útil para você. E também o Voicemeeter Banana é de graça e o Voicemeeter Potato tem um custinho, mas é mais baixo ainda do que você adquirir esse software do VAC. Eu já utilizei muitos anos o VAC, aliás, eu utilizei por 8 anos ele, então eu tenho bastante experiência com o Virtual Audio Cable, mas hoje eu recomendo utilizar os cabos do Voicemeeter. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, comenta aí no vídeo. Se você tá com aquela dúvida, não deixa de entrar no nosso Discord. Lá a gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem no canal Me Ajude. Você também vai ter acesso aí a outros canais muito interessantes, como dicas, canais de grupo de experiências para você trocar experiências, canais de divulgação, entre outras coisas. Eu sou o Major novamente, da Universidade da Stream. Muito obrigado por terem visto esse vídeo e eu vejo vocês no próximo.